Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio do autoconhecimento. Se você quiser participar do nosso programa, nos escreva, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo programa será a sua história que estará sendo contada aqui na TV Mundo Maior, todo sábado às 19 horas. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada muito especial, que é Jane Angelice. Ela é terapeuta palestrante e veio aqui bater um papo gostoso conosco. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada, Iraci. É sempre um prazer estar aqui no programa Reconstruindo Emoções, onde a gente tem a oportunidade de falar das nossas próprias questões quando fala da questão de quem manda a sua cartinha, né? A Com sua mensagem. certeza, é verdade. Hoje nós vamos contar aqui a história da Fernanda. Ela tem 22 anos e é moradora em São Paulo. E ela relata o seguinte: que o seu ex-namorado veio para a sua cidade com os pais e se hospedaram no hotel. Então, a mãe da Fernanda convidou para o rapaz, o ex-namorado, ir à casa dela para ficar um pouco mais com a Fernanda. E a mãe do rapaz disse que ou vamos todos nós, a família toda, ou então não vai ninguém. Simplesmente, a mãe de Fernanda achou muito estranho, primeiro eles se hospedarem no hotel e depois dizer que ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Afinal de contas, o namorado era ele. E aí, a família foi até a casa de Fernanda. Lá juntos, tal, acharam muito estranho o comportamento, principalmente porque a mãe é uma espécie de pata, né? Controladora, cuidando ali. E o pai, num determinado ponto da conversa, ele diz que a mãe é muito controladora, a mãe do rapaz, ela é muito possessiva. Diz que o relacionamento dos dois, marido e mulher, não é muito bacana e que ela vive isolada com os filhos, impedindo que o marido tenha maiores relacionamentos com os filhos. Por outro lado, o namorado, após 1 ano e 6 meses de namoro, resolve dar um tempo e pedir para se separarem, porque, diz a Fernanda, que, olha, somos dependentes ainda dos nossos pais. Então, eu não gosto, não quero contrariar a minha mãe. Então, eles se separaram. Fernanda diz que ama muito ele. E ele diz que ama muito ela, mas que é necessário dar esse tempo porque ele não quer contrariar a mãe. Ela diz que já teve um outro namorado e que a história se repete, que tinha também uma mãe que o controlava muito e ele também abriu mão desse relacionamento para não contrariar a mãe. Ela diz que está amargurada com essa situação, porque vê a história se repetir e não sabe que rumo tomar. É meio complicado, né, Jane? Porque o relacionamento do casal, quando a mãe e o pai interferem, fica complicado, né? Se não há, eu acho que uma agressão, né, entre a dupla, não tem por que a mãe ou o pai ficar interferindo, né? Quando a gente tem um relacionamento e a mãe ou o pai
é que são essas pessoas mais próximas, têm essa atitude, esse comportamento muito possessivo, muito controlador, quem entra na relação tem que saber muito bem como se posiciona. Tem que saber muito bem quais as escolhas está fazendo para si. Porque se é uma pessoa que tem por hábito interferir, decidir, controlar, tomar atitudes à frente, contradizer, um filho toma decisão, mas ela tem sempre uma coisa diferente para que esse filho faça, ou o filho nem chega a tomar decisão, porque ele só toma decisão com esse com essa aprovação da mãe ou do pai, no caso da nossa história da mãe, é preciso ter muita maturidade e muita segurança para estar num relacionamento como esse. Porque, do contrário, a tendência é também se submeter ou, num futuro próximo, colocar este rapaz, que precisará ter muita habilidade para estar entre essas duas polaridades, e assim. Chega um momento, pode até, né, Iraci? Quantas vezes a gente já viu que a mãe diz ou eu ou ela, e a mulher também. Se o jovem não está pronto para viver essa situação, tudo tende a se complicar Com enormemente. certeza, a mãe já demonstra, né, ali do rapaz não ter uma um relacionamento, uma firmeza, né, nesse relacionamento, nem com o próprio marido, nem com os próprios filhos, porque, ela se isola com os filhos, não permitindo o relacionamento do marido. Depois quer ir lá e dar as cartas, né, ou todo mundo ou ninguém. Mas quando há um relacionamento entre 2 pessoas, jamais poderá existir uma terceira pessoa. Sempre uma terceira pessoa demais. Nem que essa pessoa seja o filho, o próprio filho. Ela, a depender de como essa configuração acontece, fica Uhum. demais também. Ainda Fica. mais mãe, pai, irmãos, esse núcleo mais próximo que de alguma forma pode ter uma interferência muito grande, a depender de como isso veio acontecendo desde a infância. Exatamente. Porque essa é uma situação que não acontece da noite para o dia. É uma situação que é construída ao longo do É. tempo, desde a infância. Então, aquele núcleo familiar está muito acostumado a esse funcionamento que às vezes é até simbiótico, É horrível. que eles não conseguem viver sem essa estrutura tão próxima. E aí quem é o estranho é efetivamente quem chega, E vai se tornar sempre um e será estranho. sempre um estranho. Porque o que acontece? Eh, a relação da família, precisa ser uma relação saudável, né. Não pode haver dependências. Porque você ter uma dependência financeira até certo ponto e até certa idade é uma coisa, Uhum. mas você ter a dependência emocional são outros 500. E essa família não pode dizer que é uma família unida, Uhum. é uma família grudada, é uma cola. Uhum. Né, é aquela simbiose que tem que estar todo mundo ali e cá entre nós, se nós queremos ter filhos homens, então temos que dar a liberdade para cada um escolher o seu caminho e fazer a sua vida. Se quer ter uma filha mulher e não uma filhinha mimada, ela tem que assumir a responsabilidade dela com a vida dela. Então, quer dizer, a mãe controlando todo o núcleo, ele já não é mais criança, Uhum. né. Está demonstrando que ali toda a família é submissa a uma única vontade. Começa a deixar de ser uma relação familiar saudável. E ela deu sinais logo que chegou, porque ao invés a família chegou, ao invés de ir fazer a visita, não. Ela entendeu que a outra família, ou seja, a família da namorada, é que tinha que ir até o hotel.
Essa atitude é no mínimo estranha. E a mãe da Fernanda entendeu isso de cara, Com né? Ela certeza. deu conta de que aquilo já não era uma atitude tão comum, até por quando teve isso, ela teve a ideia, bom, se os pais não querem vir, pelo menos você venha até aqui. E ele não foi. Então, ali ficou patente que ele não é capaz, pelo menos foi o que ele mostrou nessa situação específica, de ter uma autonomia comportamental. Uma atitude que demonstre autonomia para tomar as próprias decisões e fazer a própria escolha. Agora, ela não diz a idade dele, mas provavelmente deve, regular com a idade dela própria, Isso né. é. Porque senão, a gente sabe que ela estaria dizendo: "Ah, ele é bem mais novo que eu", ou então bem mais maduro que eu, Uhum. mas então deve regular a idade. 22 anos, desculpe, mas a pessoa já tem ali uma personalidade, a pessoa já sabe muito bem o que quer e o que não quer, embora existam pessoas que chegam aos 80 anos, desencarna e não sabe o que quer da vida, continua se achando um adolescente, né, É, que e mas maturo o tempo o inteiro. tempo inteiro, que não parece ser o caso. O caso parece de uma submissão total à mãe, ao controle da mãe, não é nem dos pais. É. Porque quando fala: "Ah, eu vou ver com meus pais direitinho", é uma coisa. A pessoa ainda não soltou, né, não se libertou de para sua independência, mas quando fala: "Ah não, minha mãe não quer pá-pá-pá", espera aí, o cordão umbilical, meu amor, não é que eu queira contar, mas eu vou contar agora. É cortado quando nasce, não é cortado de adulto. E Ou você corta quando nasce e já ensina a independência, ou você passa a ter uma pessoa dependente. Deixa de ser dependente da mãe para ser dependente depois da esposa, do marido E veja a relação que parece, num relato assim, que a gente tem que não tem aprofundamento da história, mas pelo que a gente tem, uma relação de profunda dependência entre mãe e filho. E filhos, talvez, onde um só fica bem se o outro estiver muito próximo e atendendo a vontades, caprichos. Isso não pode fazer bem. Não faz bem a essa família, como você disse, está enferma, e Uhum. não vai fazer bem ao relacionamento, ao futuro relacionamento desse jovem com qualquer mulher, não é só com a Fernanda. Porque essa interferência vai acontecer sempre, a não ser que essa jovem se abra mão da própria vida, se torne tão submissa quanto em nome de um suposto amor. Então, Fernanda, é preciso prestar atenção, porque você diz no seu relato que está sofrendo muito, que o relacionamento durou 1 ano e meio e você esperava que as coisas pudessem funcionar e elas não funcionaram. É preciso se olhar. É preciso saber por que você está sofrendo tanto. O que é que está faltando nessa história? Qual é a peça desse quebra-cabeça? O que é que está te impedindo de olhar com clareza para toda essa situação que dá sinais de conflitos? Conflitos que podem ser de muito difícil solução. Exatamente, porque quando há uma dependência, né, a pessoa ela não tem autonomia, ela não consegue se realizar, ela não encontra os seus valores e ela não sabe quem ela é. Porque para saber quem somos, a gente tem que fazer um processo de autoconhecimento, um mergulho interior, para poder saber quem a gente é. Agora, se eu não sei quem eu sou, eu não faço esse processo, eu vou ser sempre aquele que a minha mãe falar que eu sou.
Então, tá bom, espera aí. É uma perda de identidade, né? Eu Total, total. né, É, a situação é delicada, porque se eles tivessem, ido para São Paulo, né, para a cidade dela, e no caso, eles falassem, né: "Não, vamos ficar no hotel, tal, e nós viemos passear em São Paulo, aproveitamos para vir junto, porque você vai ver sua namorada, tal", é uma outra coisa. Os pais dela poderiam até convidar e eles, por uma educação até, ou falar: "Não, temos compromissos", mas ele vai, fica para uma próxima ocasião. É uma outra situação, exatamente. né. É, pelo relato, é realmente a tentativa de impedir esse contato, ou para que ele aconteça, aconteça num território Uhum. de muita segurança, onde eu posso controlar qualquer imprevisto. Ou seja, eu me sinto seguro no meu próprio espaço, no meu próprio ambiente e dou segurança para você que está fora. Não tô, Exato. porque vamos imaginar também uma outra situação. Nós não va nós viemos até aqui, nós vamos desculpe, vamos nos conhecer, mas talvez seja prematuro a gente ir até a casa dela. Vamos marcar um encontro no restaurante? E aí você convida os pais dela, Aí é uma nós situação também nós equilibrada. também vamos, porque pode ser prematuro fazer uma visita à casa, nós não os conhecemos. Pelo menos foi o que pareceu, que eles não se conheciam, É, né. exatamente. Pressupondo que eles estariam se encontrando pela primeira vez, se fosse um terreno neutro para os 2, a gente poderia. Seria até mais saudável. Vamos jantar juntos, comer uma Exa pizza juntos, exato. né. E aí a gente aproveita para se conhecer, não é? A gente vai começar a travar um primeiro relacionamento, mas não foi isso que aconteceu. Ainda teve, segundo o relato da Fernanda, ainda Uhum. teve uma resposta mais, assim, Ríspida, né. ríspida, Ou se é que é vai todo mundo ou não vai ou ninguém, não mas vai. a gente namora em grupo, por acaso? Exatamente, exatamente. Não é assim, né. É, é. Então é uma situação que complica exatamente pela postura, né, da ex-sogra dela, né. E também, assim, a gente fica dando muito foco à ex-sogra, mas é importante dar foco também à postura desse rapaz. Por que será que ele pediu um tempo? Não teve maturidade, não, e diz que ama. Por que Quem será? ama, meu amor, corre atrás, não fica parado esperando a água passar, o barco passar, foi embora, pronto, acabou. Pronto, ficou velho, morreu e: "Ah, se eu tivesse feito", Exatamente. né. Então a gente fica pensando, por que será? Que falou assim, depois dessa situação, assim, acho melhor a gente ser só amigo, vamos dar um tempo. Depois de 1 ano e meio, ele nunca tinha sinalizado antes com essa possibilidade de intervalo? Não? Não é? Porque deu um tempo para quê? Porque nós somos dependentes dos nossos pais, então, meu amor, regaça a manga e vai trabalhar. E eu fico pensando numa Vinte e outra, dois anos já é para estar aí, ó, no mercado. fico pensa fico pensando num outro dado que ela trouxe no relato, que a história se repete. Exatamente. Quando nós vivemos histórias repetitivas, onde mudam os personagens, mudam os cenários, mas o enredo é o mesmo, está na hora de olhar para a gente e não para o outro. Perfeitamente. Porque você está trazendo nesse final assim: mas da outra vez eu já tive um outro relacionamento e a mãe também era um problema. Então preste atenção. Por que que você está atraindo esse tipo de experiência nessa sua existência? E olha o que você fala. Será que eu nunca vou realizar o meu sonho? Ou seja, o sonho naturalmente de casar, de ter uma família. E aí você atrai para a sua experiência
rapazes cuja a autonomia é comprometida por um relacionamento com a mãe, sua futura sogra. Por que será? Onde está essa sua dificuldade ou esse nozinho que precisa ser desatado para você apontar o dedo numa direção? Porque às vezes a gente brinca, né? As pessoas dizem assim: eu tenho, não é? O meu dedo é podre, ele aponta sempre para a mesma coisa que vai me trazer dor e sofrimento. O teu dedo não te aponta para nada. É você que ainda não percebeu por qual motivo você continua atraindo esse tipo de experiência. O que é que você está precisando aprender? Por que é que você está atraindo para a sua vida pessoas que não têm autonomia, que não são capazes de bancar uma situação junto com você? Por que será? Será que você se ama o suficiente? Se valoriza o suficiente para poder escolher pessoas que também te valorizem? Por outro lado, também, Jane, ela precisa olhar qual está sendo a postura dela quando ela começa os relacionamentos. Se ela já começa o relacionamento com implicância com a sogra, tipo assim: "Ah, mas espera lá, olha, o eu, ela. Ah, por que que você tem que ficar com a tua mãe em casa hoje? Por que que sua mãe você vai jantar com seus pais hoje e não vai sair comigo? Por que pé-pé-pé-pé?". Então, tem algumas situações em que a própria namorada tem um ciúme doentio da sogra. E Também. a sogra, muitas vezes, não é esse tipo de pessoa de que, tipo assim: "O filho é meu, porque foi eu que fiz, eu que criei e vai ser meu a vida inteira". Não, às vezes não tem essa postura, mas tem uma firmeza do relacionamento de união familiar. Uhum. Agora, se já houve também uma situação onde, você se queixou para o seu namorado, da mãe dele, de tá-tá-tá, da sogra, pá-pá-pá, pá-pá-pá, e ele foi lá amorosamente, bateu com a linguinha para a mãe: "Ai, sabe o que minha namorada falou? Falou isso, falou aquilo, falou aquilo". Não sabe que o relacionamento é para 2 pessoas, e aí já tem aquela retração. Né, a gente vê muitos casos que tem uma certa retração. Então, ela tem que tomar cuidado o caminho que ela está escolhendo, para ver também se não é a postura dela no relacionamento em que faça com que o outro recue. Ai, E dentro de todas essas possibilidades, como ela teve uma experiência anterior que ela está dizendo que foi muito parecida, será que ela não chegou muito defendida nesse segundo relacionamento? pode ser, com Não certeza. é? Porque se eu tenho um relacionamento ou uma experiência qualquer que me traz algum tipo de informação, aquela informação fica retida, mesmo que não seja de forma consciente. Aliás, na maioria das Sim, vezes ela é inconsciente. Eu perfeitamente. guardo aquela experiência e quando eu retomo alguma coisa que é parecida, aquilo vem à tona e eu já ajo ou reajo de forma defendida e não tenho espontaneidade na relação. É, porque, você já entra na defensiva sem saber quem é a pessoa, você já está com as pedras na mão. Então, Exatamente. fica uma relação mais áspera, uma relação mais incômoda e acaba gerando inúmeros atritos, inúmeras divergências e começar um relacionamento já com divergências familiares, vai dar dor de cabeça pra caramba. E você fez um comentário que a gente vê que é muito comum quando a gente faz atendimentos e quando a gente conversa com a moçada mais jovem também, nem precisa ser tão jovem, é jovem em termos de comportamento, de postura, não É. necessariamente de idade, que Uhum. acontece isso mesmo. Eu começo a conversar e coloco tudo aquilo que eu penso, entendo que
Falar tudo o que eu penso é ser verdadeiro, que não é sempre assim. Não Uhum. sei exatamente como aquele que está ouvindo vai se comportar. Eu falo, digo o que eu penso dos familiares ou dos comportamentos familiares, e aí a outra pessoa que também não tem maturidade, como você falou, Uhum. chega e fala dos comentários, daquilo que a namorada falou sobre a família, sobre a sogra, o que ela pensa, o que ela acha. Ou seja, é um leque de possibilidades que podem estar acontecendo e provocando. O fato é que hoje esse relacionamento está rompido. O fato é que hoje você diz que está sofrendo por conta desse rompimento e, pelo que a gente depreende, você gostaria de retomar esse relacionamento, Uhum. mas essa vontade é só sua ou a vontade também é do namorado, Exatamente. não é? Pressupondo que ele queira retomar esse relacionamento e você também deveria ser em outras bases. Você sabendo muito melhor o que você quer, você reconhecendo que o que importa não são as pessoas, mas a forma como a gente lida com elas. Perfeitamente. Entendendo também, né, a gente já sabe que aquele que nos incomoda muito é porque ele conversa com a gente de uma maneira mais íntima, sem que a gente se dê conta. Para Uhum. ter um controlador, tem que ter um controlado. Uma pessoa submissa, né? Não tem como. Se tem alguém que está controlando, que tem domínio sobre, tem alguém que se permite ser dominado. Perfeitamente. Não tem como ser diferente. E nessa relação simbiótica, se você estiver disposta a entrar, é sabendo em que campo, quais são as regras desse jogo e como você também colocará na mesa as suas regras. Exatamente. E numa relação onde já começa conflitos, né, com famílias, essas rugas, esse ciúme de um, ciúme de outro, porque não deixa de ser um ciúme, ciúme da sogra, às vezes ciúme da namorada, Posse, né? e com certeza. Quando há um relacionamento onde se eh eh, conclui num casamento, não é porque casou que acabou ali o conflito, de jeito nenhum. Porque se a pessoa não souber colocar limites, limites para a minha mãe, limites para o meu pai, limites para as pessoas que vão eh, meter a colher no casamento, sabe como é? Né? Uhum, uhum. E limites da dependência também da pessoa, né? Que olha, eu sei que eu tenho que ter o meu limite de parar de depender, não é ser submisso, parar de depender dos meus pais. Uhum. Eh, o relacionamento a familiar torna-se realmente conflituoso demais, porque começa, esse ano a gente vai passar o Natal na casa de quem? Ah, É. é a ceia na casa da minha mãe, o almoço na sua? Não, mas na minha, a minha mãe não gosta de fazer ceia, ela gosta só do almoço. Ah, mas a minha não gosta também. Então, já começa daí. Ah, porque a Páscoa, a gente vai almoçar no domingo de Páscoa na casa da sua mãe ou na casa da minha? Não, o ano passado foi na casa da minha, esse ano na casa da sua. E aí começa, ah, não, mas eu não quero. Ah, porque a sua mãe me fez isso. Ah, mas quando eu fui na sua casa, sua mãe também me fez isso. E aí, veja bem, se tem Hum, uma parte que começa na relação sempre abrindo mão, em algum momento essa parte vai cobrar. vai dar murro na mesa. Vai, vai. Não vai dar, não, Se é. ela não deu o murro na mesa, ela vai cobrar de forma subliminar. E isso vai também contaminando e azedando a relação. Com Porque às certeza. vezes, né, a gente
tem uma postura que não consegue ser tão assertivo, não consegue ser tão transparente. Então eu Uhum. posso não dar um murro na mesa em algum momento, mas eu vou azedando a relação de alguma Completamente. forma, numa, de uma, de uma maneira que eu consiga me sentir vingada daquela Dá aquele submissão. troquinho, sabe? É, aquela coisinha, não, agora não, eu dou um troco ao meu jeito. E aí, quem é que vai estar sempre perdendo? A relação. Exatamente, porque tem aquela coisa de que, olha, é aniversário da minha mãe, a gente precisa levar um presente para ela, né? E a outra parte fala, ai, deixa que eu compro. Aí eu chego na loja e falo, eu quero um corte de tecido para ela fazer uma roupa, eu quero o tecido mais horroroso que você tiver na loja, mais feio, mais vagabundo. Aí eu compro aquilo, ponho numa caixa linda, maravilhosa e vou com o meu marido para comprar, para levar o presente na casa da mãe dele. E aí eu ainda falo: "Ai, olha, achei um presente a cara da sua mãe. Eu adorei, eu ia comprar para mim também, não tinha". E aí quando a pessoa abre, tem um choque daquele, porque tipo assim, né, eu odeio verde limão e ela já me dá aquele verde abacate limão, então imagina só. Aí eu olho e falo assim: "Ai, eu achei que tinha a sua cara, eu adorei". Eu estou fazendo o quê nessa hora? Pois é. Arrumando encrenca. Eu estou espetando, eu estou fazendo a minha vingancinha, mas meu marido também não é idiota. Muitas vezes é assim, né. Muitas vezes é, o problema é que muitas vezes é. E, às vezes, a mãe está ali, ela está esperando a hora de dar o troco, não se preocupa, isso daí tem de ser uma crescente. E tem um fato, uma coisa que é real nessa história que ela traz, que é a dependência financeira. E a gente não tem como, por mais independente emocionalmente que eu seja, se eu tiver dependência financeira, eu não consigo dar esse corte de uma maneira mais definitiva, porque Exatamente. eu não estou no meu espaço, eu dependo dos meus pais, Uhum. o rapaz também Porque depende. a casa é dos pais dele, não é dele. Exatamente. Mesmo que os pais falem: "Olha, tudo que é meu filho, é seu. Se não está no seu nome, não é seu. Não se preocupe". E aí, esta dependência financeira também, de alguma forma, impede uma atitude mais pronta. Não digo definitiva, não é a melhor palavra, mas uma atitude que os 2 possam tomar juntos. Ok, então agora somos nós. Porque Botar realmente, limites, né. na vida prática, dinheiro é importante, ele dá É independência. importante, mas o importante é a pessoa ser realmente independente financeiramente. Não precisa, ninguém começa, a vida, ninguém começa os estudos pela faculdade. A gente começa lá de baixo, lutando, trabalhando, se Perfeitamente. esforçando. "Ah, mas meu pai tem isso, isso, isso". Ok, é do seu pai, ele se esforçou, trabalhou, se dedicou, ralou pra caramba para chegar onde chegou. Agora, começa humildemente, comece a sua Exatamente. independência, vai alugar o seu apartamento, pagar com o suor do seu trabalho. "Ah, mas eu não posso morar na zona sul, eu não posso morar no Uhum. Morumbi, eu não posso". Ok, você não pode morar lá, vai morar onde você consegue pagar, bancar, seja independente. Exatamente. Então essa independência, assim, eu quero lutar pela minha própria vida ou eu quero continuar na comodidade oferecida pela minha família? É bom a beça, claro que é. É ótimo você ter conforto, É, né. mas chega um momento em que eu preciso dizer: "Não, agora é minha vida, corre por minha conta e risco". Vocês estão dispostos a fazer isso? Exatamente. Vocês estão dispostos a enfrentar esta situação juntos, seja essa situação o que for. A dificuldade inicial, porque está todo mundo começando, está todo mundo
com as primeiras atividades, que nem sempre têm as melhores remunerações. Está todo mundo Sim, começando a ganhar a maturidade como casal, ganhar a liberdade de poder perfeito. fazer as próprias escolhas, independentemente do que se diga, porque às vezes também a gente é muito prisioneiro do que o outro fala. É, E a gente deixa de ser quem é e de fazer aquilo que efetivamente gostaria de fazer para a própria alegria, para a própria autorrealização, porque é prisioneiro do que o outro diz, seja esse outro a mãe, o pai, o irmão, o tio, a avó, quem quer que seja. Vocês estão dispostos? Porque se um só estiver disposto, eu não digo para você, rola. não rola. De jeito nenhum. Não rola. Não dá certo. É, é Porque eu preciso sempre vou saber. estar cobrando o outro, exigindo do outro. Não adianta eu querer exigir do outro aquilo que ele não pode dar, porque aquilo não faz parte do ser dele, Exatamente. né? E se é para entrar, saiba onde está entrando, Uhum. porque a gente sabe. Não adianta dizer depois, eu fui enganada, porque a gente não é enganada. Não mergulha de cabeça no É, raso, porque não dá certo. a gente não é enganada. No fundo, a gente sabe onde está entrando, não é? Agora é o que a Exatamente. gente diz. É uma escolha. É o nosso livre-arbítrio. Por onde eu quero prosseguir? Por onde eu quero ir? Quais são os passos que eu quero dar para talvez ressignificar o que eu penso da vida e o que eu quero para minha vida? Que sonho é esse? Será que é um sonho para te fazer maior, melhor, mais plena? Ou é um sonho que você acalentou e que hoje talvez já pudesse ser outro sonho? Ela tem 22 anos, é nova, né? Não é? É uma menina ainda e precisa também desenvolver o olhar da maturidade ali no relacionamento, né? É verdade, está Mas aprendendo. Mas é é isso bom, a aí. gente aprende também. Eu também já tive 22 anos. Eu tive ontem, minha filha. Ha! E aí a gente aprende, não é? Então é isso. Olha, estamos chegando ao final do nosso Reconstruindo Emoções. Jane, em uma palavra, uma emoção para Fernanda reconstruir nesse momento de desafio que ela está enfrentando. Autonomia. Autonomia para poder tomar as melhores decisões. É importante. E essa autonomia caminha pela parte financeira, a parte prática da vida, mas, sobretudo, autonomia emocional para ter, não que não se possa mudar, mas saber exatamente o que se quer nesse momento, sem chorar e sem ser vítima da situação, que é uma coisa que às vezes a gente faz também. É isso aí. Jane, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela sua participação novamente no Reconstruindo Emoções. Eu que agradeço. Muito obrigada. Aprendo com todas as histórias que chegam para nós. Com certeza. Obrigada, meu anjo. Então, após todos esses esclarecimentos que te trouxemos junto com Jane e Angelice, vamos ver, Fernanda, o que a doutora Nísida Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: abandone a ideia de mudar as pessoas que se relacionam com você, alegando que elas causam sua infelicidade. Estabeleça conceitos diferentes e converta sua perspectiva de descortinar a vida, valorizando o que te faz bem, edificando um novo trajeto, movendo-te com entusiasmo, ressignificando os teus vínculos afetivos, suas atitudes, suas emoções intempestivas, que necessitam ainda de serem domadas. Então,
doutora Anise traz com bastante clareza, né, as modificações, as ressignificações que são necessárias nesse momento. Quando nós temos relacionamentos que começam a se tornar conflitantes, às vezes entre duas pessoas, às vezes com outras pessoas que estão conosco, a gente precisa parar um pouquinho. Parar, dar aquela parada, fazer um mergulho interior, ver o porquê que estamos nos sentindo chateados, incomodados, diminuídos, tendo baixa estima, sentindo raiva, angústia, medo, insegurança. São sempre emoções que vêm balançar muito a gente. E é um momento que a gente precisa se nortear para poder tomar a atitude certa, de forma coesa, no momento ideal. Porque quando buscamos atropelar as coisas, exigir as coisas que não fazem parte ainda do nosso momento, nós começamos a entrar num processo de baixa estima, num processo de ansiedade, de insegurança muito grande. Então, terminamos o relacionamento e vamos bater asas em busca de um relacionamento novo. Porém, mesmo que o relacionamento seja novo, as rusgas que temos guardado, as emoções que temos em nós não trabalhadas, elas continuam sendo as mesmas. E a tendência do novo relacionamento é seguir repetidamente, inúmeras vezes, a mesma forma. Por isso que nós ouvimos muitas vezes uma pessoa dizer, inúmeras pessoas, aliás, dizer, eu tenho o dedo podre, eu terminei aquele relacionamento porque fulano era assim, 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 ou então ele terminou comigo, ou eu terminei, não interessa, era assim, 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 foi um horror, e agora eu estou num outro relacionamento, com o dedo podre outra vez, porque a pessoa está fazendo isso, aquilo, aquele outro. Então, para e reflete. Não é o dedo que tá podre, mas geralmente a nossa sintonia, o nosso interior é que está vibrando de uma certa forma, que está emitindo aquela vibração, aquela sintonia, aquela atração, e eu vou atrair a mesma coisa se eu não mudar a postura. Eu modifico, automaticamente o outro vai mudar também. Eu não tenho que mudar a outra pessoa, mas quando eu mudo, a outra pessoa vai mudar também, porque já não vai dar mais encaixe, liga, entendeu? Então, é assim que nós agimos em nossos relacionamentos. E, Fernanda, para que você tenha uma semana de paz, de alegria, reflete um pouquinho sobre isso, na sua mudança. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos escreva, envie a sua mensagem, o seu relato, a sua emoção para o WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe, no próximo programa, a sua história estará aqui, sendo reconstruída. Não é legal? Então, é isso. Todo sábado, programa Reconstruindo Emoções, às 19 horas, com 2 reprises na semana. Beijinho carinhoso e muita paz para você.